O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É esse trecho da palavra de Deus, aleluia. Ele tem umas nuances aqui, que é muito importante nós observarmos. Versículo 45 fala do primeiro homem. Foi feito alma vivente. Quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E diz que ele então tornou-se alma vivente. O homem animou-se. O homem colocou-se de pé e tudo nele começou a funcionar, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Mas a palavra de Deus diz que o último Adão é espírito que dá vida, é espírito vivificante. Depois diz, mas não é primeiro o espiritual. Porque antes de Adão, Deus não era homem, Deus era Deus. Então, antes de Deus manifestar-se como homem, Ele criou um homem, conforme a sua imagem e semelhança. Mais na frente, com a encarnação de Jesus, é que nós vamos entender o que a palavra de Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus veio na imagem e semelhança de Adão. Deus havia dito que o homem fora feito à sua imagem e semelhança, para que na manifestação de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, nós pudéssemos saber que Ele era quem Ele diz ser. E aí diz, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Aquele homem que manifestou-se na pessoa de Jesus, ele era espiritual. O primeiro era natural, era feito da substância do cosmos. Mas o segundo homem, o último Adão, ele era espiritual. Deus é espírito. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então esse Verbo era espiritual. E esse Verbo que era espiritual tornou-se homem. Vocês não estão entendendo? A palavra de Deus, nós muitas vezes precisamos ter um entendimento panorâmico da palavra de Deus para nós entendermos o falar do Espírito Santo. E diz assim, mas não é primeiro o espiritual, sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, ele não é formado por nada. O segundo homem é o que era, o que é, o que é de vir. Ele não foi formado. Vê que os verbos também, eles são muito reveladores. A palavra de Deus, às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, usando o laptop, usando o computador, e às vezes aparece lá na gramática, né, do Word, né, ou de qualquer programa que edita as línguas, a concordância, e eles então querem corrigir. Não é só, às vezes querem fazer uma concordância com o pensamento gramatical. Mas a palavra de Deus nem sempre concorda com a gramática. Por isso que muitas vezes muitas pessoas não entendem a Escritura. Diz o primeiro homem formado da terra terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens. Todos os homens são terrenos, todos os homens são naturais. Todos os homens, todos nós viemos da terra e todos nós retornaremos à terra. Não é verdade? O sujeito morre, coloca no caixão e leva para o cemitério. Aí ele quer a cremação e depois, o que vai fazer com o pó? Aquele é pó mesmo, não é verdade? E diz mais a palavra, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então existem homens que são terrenos.
Existem homens que são celestiais. Esses homens aqui não é só um macho, não. São seres humanos. Amém? São seres humanos, homens, mulheres, velhos e crianças. Assim como nós em Adão morremos, em Jesus Cristo nós viveremos para sempre. Em Adão nós vamos ao pó. E em Jesus Cristo nós vamos para o céu, para a vida eterna. E ele vem dizendo, e assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, tal qual era Adão, nós somos. E tal qual é Jesus, nós os crentes, os regenerados, somos também. Eu quero falar alguma coisa sobre essa porção da Escritura, sobre o velho homem, o novo homem, enfim. Nós já vimos várias coisas sobre o pecado, sobre as transgressões, sobre a fraqueza de Adão, de Eva, ao ter quebrado a palavra de Deus e ingerido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, muitas vezes, ao lermos a Escritura, ou refletirmos a palavra de Deus, nós achamos que tudo ficou restrito ali ao jardim do Éden, comeu a árvore do fruto do bem e do mal, morreu e Deus então, mas há um processo de Deus dinâmico, em plena atividade para o provimento da nossa salvação. A nossa salvação ela não está completa. A palavra diz, já vai alta a noite, nós ainda não estamos salvos. Não é verdade? Mesmo o apóstolo Paulo, que já baixou a sepultura, não está salvo. A salvação completa-se no dia da ressurreição, quando os mortos ressuscitarão primeiro e nós estivermos vivos, seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, iremos juntos encontrar o Senhor nos ares. Nesse dia vai completar-se a redenção de todos os crentes. Por enquanto, tanto eles que estão lá e nós que estamos aqui e aqueles que Deus ainda vai chamar, estamos ainda aguardando a promessa de Deus. Mas como é fiel aquele que fez a promessa, nós o aguardamos descansadamente, sabendo que ele é fiel para cumprir. Os pecados são as ações ou atos cometidos. São transgressões por ação, por comissão, por indiferença, por ignorância. Os pecados são cometimentos ou omissões diante de Deus e contra o grande Deus. Quando Adão e Eva pecaram, ali começou então a desencadear um processo de transgressões, de iniquidades, de pecados na presença de Deus e contra a própria criação de Deus. Porque nós não cometemos pecado só contra Deus, cometemos contra o nosso próximo, cometemos contra a natureza, contra os animais, cometemos pecados, transgressões contra a nossa própria pessoa. E toda vez que nós cometemos pecado, nós também nos tornamos vítimas do nosso erro. Então nós precisamos ver alguma coisa disso à luz da palavra. O pecado é uma natureza maligna, produtora de pecados. Então o pecado é aquilo que nós somos no primeiro Adão. E pecados são aquelas coisas que nós produzimos por causa de uma natureza maligna que entrou em nós. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado. E essa entrada de Satanás no homem através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começou então a frutificar, a produzir coisas contra a santidade de Deus. E que a Bíblia então chama de transgressões, de iniquidade, de pecados. O livro de Romanos é o mais clássico ensino sobre o que é pecado e sobre o que são pecados. Nós lemos esses 16 capítulos de Romanos, a gente vai ter uma compreensão e entendimento acerca do pecado e dos pecados. Somos pecadores por constituição, por natureza. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Está escrito, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, Romanos 5,19, por que muitos pecadores e muitos justos? E por que não todos pecadores e todos justos? Porque a fé não é de todos. Então, na sua onisciência, Deus saberia, Deus conhecia, Deus tinha certeza que um grupo de pessoas dentro do templo de Deus, dentro do Kairos de Deus, eles iam então experimentar
o arrependimento, a redenção, a remissão de pecados através da pessoa e da obra de Jesus. E outros jamais. Hoje na escola dominical nós consideramos algumas coisas aqui sobre homens que nunca vão tocar na santidade de Deus, né? Pessoas que falam, pessoas que acreditam coisas aí no Facebook, falam absurdos, e a gente fica com a ignorância deles, mas eles estão ali também subscrevendo o seu próprio estado de condenação. Eles não serão condenados por causa daquelas coisas que eles escrevem, porque eles se declaram ateus, que blasfemam contra Deus, não. Não é isso que condena as pessoas. As pessoas já estão condenadas, os homens já vêm desde o Éden. Desde o pecado de Adão, o homem já está condenado. Jesus não veio condenar o mundo, mas ele veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Então nós vamos ter esse entendimento. Quando a luz brilhou em nossos corações, e nós clamamos por perdão, a luz foi revelada a nós e mostrou os nossos pecados e a decadência que leva à morte. E ninguém quer morrer eternamente. Quem tem a graça de ser iluminado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, quando os nossos olhos são desvendados, nós então encontramos a redenção. Nós nos arrependemos e nós então encontramos o perdão de Deus. E o pecado que estava em nós é descoberto. E nós então rejeitamos aquilo e aceitamos a obra de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa experiência, nós então somos salvos do poder do pecado e da morte. A Bíblia fala sobre isso, né? E nós já sabemos dessas verdades. Mas há uma natureza interior em nossa carne predisposta para pecar sempre. Apesar do serviço de Deus ser aplicado primeiramente no nosso espírito, que a primeira coisa que em Adão, que amorteceu foi o espírito de Adão, Deus falou com Adão: dá-me o conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão comeu, mas Adão não caiu lá dentro da sepultura, nem da prova de fogo. Adão continua existindo. Então conversou com Deus, falou: o que fizeste? A mulher que tu me deste me enganou, eu comi. Então não estava totalmente morto, ele estava meio morto, o espírito dele estava morto, já não podia mais adorar, relacionar-se com Deus, mas a alma dele, o corpo dele, apesar de afetado pelo fruto do pecado, ainda tinha um pouco de energia. E então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, diz que em mim não habita bem algum, isso é na minha carne. A carne humana ficou contaminada de uma maneira tal que ela apodreceu. A carne cheira mal. Você pode acabar de tomar um banho, esfregar, lavar com potássio, você pegar um algodãozinho, molhar novamente, passar em qualquer parte do seu corpo, o algodão sai pretinho. Tanto vai nos negros, como nos brancos, nos vermelhos, porque nós somos pó. Então revela que a carne humana, e a gente morre, tanto crente mais piedoso, a primeira coisa que tem que fazer é sepultar. A carne cheira mal. Lázaro era um amigo de Jesus, e as irmãs dele falaram: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Não é verdade? Por que ela fez questão de falar? Por que a Escritura fez questão desse registro? Já é de 4 dias, já cheira mal. Porque nós cheiramos mal, a nossa carne, né, ela é pó. Nós vamos ver um pouco mais para frente. E a natureza do velho homem, do homem no primeiro Adão, do homem no homem terreno. E essa natureza, porque quando o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore era o próprio Satanás. O homem ingeriu um morte, que passou o nosso interior, nos apodrecendo por fora e por dentro. E depois Deus baixa uma sentença contra a serpente e diz que ele era maldito, que ele ia comer pó todos os seus dias. Então o homem tornou-se comida, alimento da serpente. Então o homem vai às entranhas de Satanás. E o homem possui no seu interior, nas suas entranhas, Satanás. É algo muito sério isso. Hoje nós falamos aqui na parte da manhã, na escola bíblica dominical, muitas pessoas levantam, eles uma oportunidade gloriosa de pregar o Evangelho, e eles pecam, eles falam de tantas coisas, falam de homossexualismo, falam de moral, falam de bons costumes, mas eles não mexem na realidade do pecado. Não sei se é porque não conhece, não sei se é porque tem medo, não sei se é porque também quer estar de bem com o mundo, ou se não quer mexer em Satanás. O estranho é que eles não falam que os homens estão no ventre de Satanás e Satanás está no ventre
dos homens. Por isso Jesus Cristo, ele diz, o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que vive e crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque o que tinha no nosso interior? Era uma lagoa de morte. Satanás estava estagnado nas nossas entranhas, havia só morte. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos. Havia um veneno da áspide no nosso interior. Não havia nenhuma esperança para nós, até que Cristo veio tocar nas nossas vidas através da sua morte e da sua ressurreição. Nós podemos pedir perdão várias vezes a Deus por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões, mas ainda retornamos ao pecado. A Bíblia diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. O perdão é real e é bom, mas há um ciclo que precisamos de libertação do pecado e também da árvore do pecado. Nós não precisamos só ser libertos do pecado que nós cometemos, mas nós, como bem sinceros, cada um de nós temos uma inclinação a determinados tipos de pecados. Cada ser humano. Então, nós somos pecadores. Mas nós temos tendências. Então nós também precisamos pedir a Deus, não só para nos livrar dos pecados, mas para também nos livrar da árvore que gera o pecado, para que ela não produza fruto. Se a gente vai numa árvore que possui um fruto, uma laranjeira, e você quer acabar com as laranjas, e se aquela laranjeira estiver repleta de laranjas, e você arrancar todas aquelas laranjas, e derriçar aquela árvore, arrancar as folhas, quebrar o galho daquela laranjeira, serrar o tronco daquela laranjeira, ao cheiro das águas, ela vai ficar. Na próxima estação ela brota, e numa outra estação ela volta a frutificar. Mas o sujeito arranca a laranjeira da terra, lá pela raiz, e coloca ali em cima do asfalto, do concreto, onde ela não tem contato nenhum com terra, nunca mais aquela laranjeira vai produzir fruto. E essa foi a obra que Jesus Cristo fez. Ele nos arrancou, como os discípulos passaram perto da figueira, falou assim: veja a árvore que tu amaldiçoaste, secou-se desde a raiz. E nós nos tornamos também uma árvore maldita, arrancada e seca desde a raiz. A Bíblia diz: maldito aquele que for cravado na cruz, não diz? A palavra de Deus diz que Ele fez maldição em nosso lugar. Mas eu tenho que a maioria de nós não temos conhecimento, ou fazendo de conta que não temos, que aquela maldição também caiu sobre nós. Porque nós, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Então Cristo fez maldição na cruz. E nós estávamos ali também. Nós somos o velho homem, uma árvore maldita que foi arrancada desde a sua raiz. É isso que esse trechozinho pequeno de 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, está lendo. É que a gente lê a palavra de Deus, mas nós não perguntamos ao Espírito Santo o que isso quer dizer. Qual informação que isso diz a meu respeito? A gente vai lendo, mas é necessário meditar na palavra de Deus para que a gente possa ter uma vida de vitória, uma vida de realização em Cristo Jesus. Não a vida só, a vida daquilo que a religião pode fornecer, mas a vida que só Deus pode fornecer a cada um de nós. Poder no sangue de Jesus Cristo. Nós estamos num contínuo conflito, num combate espiritual diante de nós. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja de Jesus. Nós queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida de frescor, uma vida em novidade. Na verdade, nós queremos experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. Mas se nós somos bem sinceros, nós temos tido problemas, muitas dificuldades. E às vezes, uma menor dificuldade, nós ficamos frustrados, ficamos caídos, ficamos tristes. Nós perdemos toda a evidência da obra completa, da obra consumada por Jesus Cristo. E Deus não quer que seja assim, porque Deus é glorificado no viver de cada um de nós, no cada dia, nosso Deus é glorificado. Mesmo em as tribulações, as enfermidades, as lutas, as dificuldades, a Bíblia diz que em todas essas coisas, embora entregues à morte todo dia, reputados como ovelha para o matador, somos mais que vencedores. Amém? Nós precisamos do perdão para os pecados, mas nós precisamos também de libertação do que nós somos, velho homem, para não vivermos na constância do pecado, nesse vai e vem, nessa gangorra de muitos. Do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Romanos, Deus trata do perdão de pecados e da expiação do pecado.
A base do perdão é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, muitas vezes nós falamos, em todos os encargos de oração, nós repetimos. Obviamente eu não posso repetir, então eu tinha que fazer um encargo só do sangue de Jesus. Os 30 dias eu tinha que fazer encargo, tem argumento para fazer só encargo só sobre o sangue, de fio a pavio. Talvez até nessa semana, nesse mês, eu faça o encargo sobre o sangue de Jesus. Os 30 dias vocês vão ver. O sangue vem desde o Éden e o sangue fecha lá no Apocalipse. Então, o livro de Romanos trata do poder expiatório por meio do sangue de Jesus Cristo. Agora, a resposta para o velho homem, preste bem atenção, o primeiro Adão, ela não está no sangue de Jesus Cristo, ela está na cruz. E muitas vezes nós queremos ter vitória da natureza pelo sangue. O sangue expia, o sangue purifica. O sangue não arranca a árvore. Está vendo? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aí é o poder do sangue, agir na nossa vida. Mas e a natureza pecaminosa? Como você pode erradicar essa natureza? O que fazer com a laranjeira? Você tem que amaldiçoar a laranjeira. Você tem que arrancar a laranjeira. Você tem que matar a laranjeira. Laranjeira que eu falei sobre laranjeira atrás. Você tem que erradicar a árvore produtora do pecado. Vocês não estão entendendo? Então, o livro de Romanos, do capítulo 5 para frente, né, até o capítulo 8, ele trata disso, do extermínio, não dos pecados, mas do extermínio do pecador. Preste bem atenção. Muitos de nós queremos ter vitória sobre o pecado. Você não tem que lutar contra a sua natureza. A nossa natureza precisa ser extirpada. Ela precisa ser crucificada, ela precisa ser morta. A pessoa pode ser muito cheia de orgulho, muito cheia de vaidade. Uma pessoa também pode ser uma pessoa muito oprimida, muito triste, muito João Ninguém ou Maria Ninguém, sei lá, no canto. Se aquela pessoa morre, não tem mais como dar expressão àquilo que ela é. Ela não pode mais atacar ninguém, mas ela também não pode ficar caída. Porque é um cadáver, é um defunto. Ela não pode produzir nem bons frutos, nem maus frutos. Porque o cadáver é cadáver, o defunto não tem obras. A palavra de Deus quer dizer isso, que é um momento que nós vamos ter consciência que o nosso velho homem tem que ser morto. Em vez de nós ficarmos lutando para não fazer isso, ou para não fazer aquilo, ou para fazer assim, ou para não fazer aquilo, nós temos que pedir a Deus para trazer à nossa consciência que o nosso velho homem já foi crucificado por Jesus. Eu vou mostrar isso dentro da palavra de Deus. Então nós não vamos ter mais muita dificuldade em ficar lutando para não pecar, para não fazer isso, para não falar mal do outro, para não... Você não vai ter mais dificuldade, porque o velho homem será morto. E o que estará vivo? O novo homem, o celestial. Tal qual o terreno, tais os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. Você nunca vai ver Jesus falando mal de ninguém, atacando ninguém, censurando ninguém, julgando ninguém. Vai ver isso? Mas Adão, você vai ver, o velho, esse é o trabalho de Adão. Pecar, porque é uma lei. Pecar é uma lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Pecar é uma lei. O velho Adão, a carne, ela é obrigada a pecar. Não peca porque ela quer ou porque ela é seduzida, não. Porque é uma lei que dá comando para que o homem peque. Amém? Nós vamos ver também alguma coisa sobre isso. O sangue de Jesus Cristo nos liberta do poder acusatório do inimigo e da culpa, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós pecamos, vamos a Deus, confessamos, o sangue de Jesus nos purifica. É nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, e não segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. Então o sangue nos purifica do pecado, são os nossos cometimentos, e nos liberta também da injustiça, do pecado que os outros cometem contra nós. Já pensou se o pecado que as pessoas cometessem contra você? A injustiça que as pessoas lançam contra você, se prevalecesse, você estaria acabado.
Se o mal que as pessoas desejam contra nós, os pensamentos que as pessoas editam contra a nossa vida, aí você está junto com a pessoa ali, deixando abraçar, um minuto depois você fala mal da pessoa. Você censura a pessoa, aquilo que ele faz, aquilo que ela é. Se aquilo prevalecesse, todos nós, sem exceção de nenhum de nós, estaríamos por completo acabados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de tudo isso. O sangue forma uma barreira aí. Mas nós ainda temos problemas em nós. O problema da nossa natureza. Amém? É o que a palavra de Deus fala. Ao ter a nossa consciência livre dos pecados, porquanto a base de acusação do inimigo foi rompida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, então nós temos paz com Deus. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz vem por meio... Não vem por Jesus assim, porque o capítulo 5, ele revela que essa paz vem pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do sangue. Porém, a questão do velho homem, do pecador, ela não é resolvida pelo sangue. Preste bem, isso, irmão, é crucial entender isso. A gente acha que o sangue de Jesus, obviamente, ele vai resolver o problema do velho homem também, ter o derramamento, até que o soldado traspassa Jesus e sai sangue e água. Então é na cruz, ainda é pelo sangue. Mas quer dizer que a resolução da nossa natureza pecaminosa, ela é resolvida na cruz. O velho homem tem que ser morto, o velho homem tem que ser exterminado. Porque nós estamos falando, nós precisamos ter uma vida de vitória. Quando eu falo em vida de vitória, nós vamos vencer os pecados. Em todo o nosso procedimento, em todo o nosso viver, aconteça-nos o que aconteceu. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas não é realmente assim na experiência de quem não tem entendimento dessa verdade. Se o negócio está bom, o sujeito pula da glória. Se o negócio fica ruim, o camarada fica oprimido, fica no canto, fica caído. Não é assim? É assim, não é? Jesus passou por vários experimentos. E você nunca viu Jesus cair, nunca viu Jesus prostrado. Porque exatamente ele tinha entendimento sobre a relação dele com o Pai e com o Espírito Santo. Porém, a questão do velho homem, ela é resolvida na cruz. O sangue de Jesus lava os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Mas não pode resolver o problema do velho homem. Logo, para que nós tenhamos uma vida de resultado, uma vida de combate espiritual, vitoriosa, o desfrute de Deus, da vida de Deus, para que nós possamos experimentar as insondáveis riquezas que a vida de Deus traz para nós. Muita gente acha que as insondáveis riquezas de Deus é no pós-morte, é lá depois. Não, é hoje. E aí onde cada um de nós nos encontramos, é que nós estamos diante das insondáveis riquezas de Deus. As insondáveis riquezas de Deus é o próprio Deus, que transita no meio dos candelabros de ouro. Deus está transitando aqui. Mas se você está caído, se você está com problema financeiro, se você está com problema de saúde, se você está com problema com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, ainda assim as insondáveis riquezas de Deus, o Espírito de Deus paira sobre nós. Ou não? Ou quando você está com problema, o Espírito Santo afasta de você? Sai de você? Não, não sai. E é Ele que traz todas as coisas que são indispensáveis à vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos da cruz para o velho homem e do sangue para os pecados que ainda o novo homem experimenta. Muitos querem lutar como fizeram os 7 filhos de Sela, sem experiência de morte e sem experiência de ressurreição. Atos 19. Eu quero ler 8 versículos com os irmãos aqui. Aleluia. Atos 19, do 13 até o 20, diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: E os conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: Conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então tem muita gente na congregação assim, que conhece o Jesus de Paulo, que conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não me interessa. Eu tenho que
ter experiência de Deus na minha vida. Eu tenho que ter um conhecimento de Jesus no meu espírito, no meu interior. Eu não posso ainda falar o Deus a quem Paulo serviu, ou que o Deus de Deus, não. Jesus foi muito claro: subo para meu Deus e vosso Deus, subo para meu Pai e vosso Pai. Não é isso que eu disse? Então você tem que ter uma consciência de que Deus é o Todo-Poderoso, e que o Todo-Poderoso é Deus e é seu Pai, e vive em você. Você não tem que estar preocupado se ele vive em mim.